Salve, salve galera! Cybercast na área. E estamos aqui com ele, que é uma lenda em AppSec, desenvolvimento seguro, DevSecOps, Wagner Elias, o cara que trouxe a WASP para o Brasil, uma verdadeira lenda. Prazer, Wagner. Obrigado, Aldo, pelo convite. Prazer trocar ideia com vocês aí. Wagner, a gente já fez alguns episódios aqui de cibersegurança, o último aí com o Rafael Lack, referência em modelagem de ameaças, um cara que manja demais, né? Conheço bastante. De modelagem e fraudes cibernéticas, né? O cara muito top. E não daria para falar de desenvolvimento seguro, DevSecOps, SecDevOps, enfim, o que vocês escolherem, a PPSec, sem te chamar, né? Você é um cara que, para mim, particularmente, é uma sumidade, né? Obrigado E um dos principais, na minha opinião, um dos principais evangelizadores, aí, influenciadores de desenvolvimento seguro do Brasil, se não o principal, um dos principais aí, com certeza. Acompanho um pouquinho tua trajetória. E aí eu vou pedir para você se apresentar, para o pessoal saber um pouquinho mais de você. E aí depois a gente emenda para o começo da tua carreira em desenvolvimento seguro. Pode ser? Legal. Bom, prazer mais uma vez pelo convite. Gosto bastante de falar sobre o tema e discutir. Eu acho que o que me define aí é a curiosidade de aprender. Acho que eu nunca fiquei preso a representar ou executar algo sem tentar conhecer muito bem, tentar questionar e ver as diversas maneiras de entender aquele problema. E eu sou fundador da Conviso, fundei a Conviso em 2008, junto com um sócio na época. Estamos aí há 16 anos no mercado, 100% focado em segurança de aplicações. Então, meu dia a dia é basicamente discutir como a gente consegue aumentar a maturidade de desenvolvimento do ponto de vista de segurança em diversas organizações, né? Então, desde o começo, a gente sempre, você comentou da WASP, tive a oportunidade de fundar o primeiro capítulo Brasil na época, depois ele acabou, foi se criando alguns capítulos regionais, começou acho que por São Paulo, depois Porto Alegre, se não me engano. Você lembra mais ou menos a data? Lembro, 2006. Foi antes de fundar a Conviso. A gente fundou a Conviso em 2008, em 2006 foi o primeiro capítulo no Brasil. Até então, Jeff Williams era o presidente da WASP e a gente pediu para ele para criar o capítulo no Brasil, que não existia. A gente acompanhava, tínhamos feito algumas coisas, inclusive tradução do WASP Top 10 2004. Então... Você chegou a ter contato com Jeff Williams? Sim, tive. Eu tive a oportunidade de... 2 vezes eu participei do Summit da WASP. Eu não só conheci o Jeff Williams, como conheci toda a comunidade global da WASP, eu e outros brasileiros. A gente foi... Acho que tinha quase 10 pessoas. No primeiro foi eu e o Eduardo, que era meu sócio. E eu acho que tinha o Leonardo Militelli também e o Lucas Ferreira. Acho que eram os 4 brasileiros no primeiro summit que aconteceu em Portugal, em Algarve. Lá tive a oportunidade de participar, por exemplo, de uma mesa de discussão que estava lançando a versão do WASP Top 10. Então, eu participei ali do Testing Guide, perdão, do WASP Testing Guide. Isso foi... Fundei a Conviso em 2008. Foi, 2008, 2009. Se eu não estou enganado, acho que 2008 mesmo. A gente fundou a Conviso no começo do ano e no final do ano, acho outubro, novembro, foi o Summit. E depois eu retornei mais uma vez também para o Summit. E o Summit, naquele momento, era onde se discutia os grandes projetos da WASP. Então, lá conheci o Jeff, Dave Richards, toda a galera que fez a fundação da WASP ali desde o começo. Né? Então, um pouco da minha trajetória é essa. Estou envolvido com segurança em desenvolvimento de software, pelo menos desde
2005, 2006. 2006 eu trouxe. E em 2008 fundei a Conviso e estou aí até hoje. Tem uma... eu lembro que o Muroia, agora, que também está numa empresa de segurança de cyber agora, né? Foi do mercado financeiro durante muito tempo e agora está com uma empresa de cyber também. Ele me encontrou e perguntou, né? Por exemplo, pô, Wagner, o que você anda fazendo? Né? Eu falei assim, cara, continuo fazendo a mesma coisa e tentando fazer cada vez melhor. Então, acho que é um pouco do que me define. E, Wagner, o que te levou a enxergar o potencial de desenvolvimento seguro? Porque assim, cara, quando você começou, tudo era mato, né? Como a gente diz. No Brasil, sim. No Brasil, até hoje, né? Tem poucas empresas especializadas em desenvolvimento, mas você começou ali junto com o pessoal da UASP internacional ali, estava montando um documento super importante que é referência no mundo inteiro, né? Uhum. A UASP hoje é um monstro, mas no início ali deveria ser muito menor. E como que você teve essa visão, esse insight de desenvolvimento seguro? Como que começou esse insight que poderia dar certo? E, enfim. Perfeito. Bom, minha trajetória, eu aprendi a programar cedo, eletrônica, então eu sempre fui envolvido com tecnologia de uma maneira bem ampla, assim. Meu pai tem empresa de engenharia, então tive acesso a computador por causa dele. Aí aprendi eletrônica cedo também e programava desde bem cedo. E quando eu vim para São Paulo, eu sou catarinense, vim para São Paulo e eu fui trabalhar numa telefônica como técnico em telecomunicações. E lá eu desenvolvia para resolver os meus problemas. Então, isso foi 2001. Aquela coisa de, tinha umas anotações, criava um sistema para anotar, tinha um sistema de gestão de chaves, eu criei um sistema para gerar chave e tal. Mas até então não trabalhava como desenvolvedor, né? O desenvolvimento de software para mim era para resolver problema e aquela coisa de curiosidade mesmo, de fazer as coisas acontecerem. E aí eu saí dali, minha filha nasceu em 2004, então devo ter saído dali em 2002, por aí, 2 ou 3, e aí eu fui trabalhar numa cooperativa como desenvolvedor. Então lá eu desenvolvia software, acabei virando gerente ali e ajudando outros desenvolvedores também a desenvolver os sistemas da cooperativa. Nenhuma ligação com cyber naquele momento. Era só aquela coisa de moleque, de Zine, né? Axur 05, Barata Elétrica. Então, o cyber, o hacking estava mais numa coisa de curiosidade, nenhuma pretensão, inclusive, de trabalhar com cyber. E aí, em 2003, eu estava fazendo um treinamento por essa cooperativa, encontrei lá uma pessoa nesse treinamento que trabalhava numa empresa de segurança de continuidade de negócio. Então, foi a minha entrada em segurança foi a partir dessa empresa, dessa consultoria. E aí ele viu que eu era meio curioso, mexia com tudo, né? A gente estava fazendo um treinamento para a MCSE, da Microsoft. Putz, que legal. Aí ele viu ali a minha característica meio curiosão e tal. Ele falou, putz, eu trabalho numa empresa e a gente tem um sistema para gestão de continuidade de negócio e a gente precisa fazer uma integração com gateway de SMS naquela época. Então, putz, hoje é banal, né? Qualquer API aí faz, né? API, né? Naquela época você contratava um gateway de SMS, tinha que fazer toda uma integração ali e tal. E para mim... Eu vinha do mundo de telecom, desenvolvia, eu falei, cara, barbada. Fui lá, fiz a entrevista na empresa, me contrataram. Então, eu entrei nessa empresa como programador e ali eu fui conhecer o mundo de cibersegurança, porque eu comecei a participar de listas de discussões. Eu lembro, assim, a principal lista que eu participava na época era a CISP-BR. CISP-BR. Que... Putz, não existe mais, mas naquela Aquela época... foto, você estava fazendo treinamento do CISP? Não, aquilo lá é um grupo de estudo. É um grupo de estudo, um grupo de estudo que também ficou grande. A gente começou ali, um grupo de amigos, nos encontramos até numa locadora do Cleverson, pai do Cleverson. Locadora, cara. A gente ficava, final de semana, encontrando onde a gente ia. A gente passou pela T-System, a gente foi para a AMB Morumbi, que o Fernando Fonseca ministrava aula lá.
e conseguiu um espaço para a gente, até chegar na Microsoft com patrocínio, aquela coisa grande. Passou pela Symantec também. Mas, resumo da história, eu comecei ali a conhecer o mundo de cibersegurança um pouco melhor a partir da CISBR, que naquele momento estavam todos os profissionais do Brasil ali de cibersegurança estavam ali, toda aquela galera que já era CISP há muito tempo, né? O William Caprino, o Augusto Paes de Barros, Carlos Krause, tinha uma galera old school já. Old school, né? Além de excelentes profissionais, já tinham uma experiência em cyber, né? Muita gente que passou pela Módulo, que foi pioneira no Brasil e tal. E ali eu fui pegando a curiosidade, começou... agora eu lembrei, forte, né? quando eu comecei a entrar no mundo de segurança de aplicação, que foi em 2004, porque minha filha nasceu em 2004. Então, ali em 2004, a gente começou o grupo de estudo e eu fiquei responsável a gente dividia os domínios, ali o CBK, naquela época eram 10 domínios. A gente dividiu os domínios e eu fiquei com o domínio de continuidade de negócio, porque eu trabalhava com isso, e de segurança e desenvolvimento de software, porque já era a minha... Já tinha no CISP desenvolvimento? Tinha. Que legal. E aí, o capítulo ali do desenvolvimento era meu e a gente estudava muito o grupo de estudo no começo era muito legal, porque a gente, galera toda Anquises, Sérgio Dias, Fernando Fonseca, o Cleverson, putz, tinha uma galera muito boa, Ricardo Jorge, tinha um monte de gente ali. E era legal porque a gente se dedicava mesmo. Então, assim, o grupo era o sábado, nós íamos para lá trocar. Então, cada um pegava um domínio para preparar o material, estudar e passar o conteúdo, o conhecimento para o resto do time, né? Assim como tinham outros N especialistas ali. Então, aí em 2006, acabei fundando esse capítulo da WASP no Brasil e, cara, o legal da WASP que eu acredito que esteja assim até hoje. Hoje eu não sou tão próximo, não consigo acompanhar mais como eu acompanhava no passado, mas eu lembro muito bem, né? A única preocupação deles é que não tivesse nenhum tipo de associação comercial. Eu falei, não tem nenhuma associação comercial. Eu trabalho numa empresa de cibersegurança, segurança da informação, né? Que era a continuidade de negócio. E cara, meu hobby. Eu sou desenvolvedor, gosto. E ali começou. Até chegar em 2008, fundar a Conviso. A Conviso foi, assim, cara, um conjunto de acontecimentos. Porque o Eduardo... ele tinha começado a trabalhar para uma empresa dinamarquesa chamada Forte Consulting, que foi comprada pela NCC. E aí ele ficou responsável de montar a operação na América Latina dessa Forte Consulting. E aí ele me chamou para ser o cara técnico. Ele era um cara mais gestor, vinha também de segurança da informação, mas um cara mais gestor e tal. E aí ele me chamou para ser o cara técnico. Bom, resumo da história, uma longa história resumida, a gente pegou um plano de negócios, apresentou para os caras falaram, putz, isso é gigante, né? Os caras estavam acostumados ali, né? Uma ponte ele atravessa, está em outro país, e de repente ele vê a América Latina gigantesca. Eles acabaram não topando a ideia de abrir uma operação na América Latina, e o Eduardo falou, pô, a gente está com um plano de negócio aqui, o que você acha de a gente abrir esse negócio aqui, né? Bom, resumo da história, a gente, o famoso, foram 5 longos minutos de conversa, a gente falou, cara, o máximo que pode acontecer é a gente pedir emprego de novo. E acho que a gente consegue, dado o momento e a experiência que a gente já tem, a gente consegue. E aí ali nasceu a ideia da Conviso, a Forte Consult, inclusive, foi o nosso primeiro cliente. Então, uma das curiosidades da Conviso é que os nossos primeiros clientes não foram no Brasil, foram fora. Então, a gente fez... O projeto era na Dinamarca, Lituânia, Estados Unidos, mais alguns países leste europeu, a gente fez algumas coisas ali. E aí, a partir daí, 2008, comecinho de 2008, foi registrado em março, mas começou ali em fevereiro. O primeiro cliente no Brasil foi a Ciel, que também... e aí a gente começou, onde a gente começou a ganhar um pouco de tração, né? Se é que dá para se chamar de tração. Porque hoje eu costumo falar que tem duas situações. Eu acho que o bom de a gente ser pioneiro é que hoje a gente consegue ter uma referência, muita gente sabe o trabalho que a gente faz e a gente faz bem há muitos anos.
Então, a gente não está surfando um momento, a gente faz isso há muitos anos. Mas também naquele momento era muito embrionário. Muito. Então, nós começamos ali os primeiros clientes, era basicamente fazendo revisão de código, e porque a Forte Consulting era muito forte com PCI lá fora. Então, a gente trouxe um pouquinho da experiência que a gente teve com os projetos da Forte Consulting lá fora, e começamos a fazer muita revisão de código. E a gente foi ficando bom nisso, assim, de revisão de código era o core da nossa operação durante um bom tempo. Até então, projetos. Projeto de PCI, basicamente, revisão de código, aí pentest, foi fazendo, a gente foi caminhando. Aí, por volta de 2009 para 2010, a gente começou a desenvolver muito a técnica de revisão contínua de código. Então, a gente basicamente saiu daquele, putz, toma aqui o código, senta aqui 2 meses e revisa, para ser uma operação que olhava o código a cada desenvolvimento. Então, o que hoje a gente fala muito de, putz, automação, esteira, vários deploys ao dia que você tem que acompanhar, que até então não dá para acompanhar, tem que ser automatizado. A automação, ela escala, mas tem ali uma análise manual especializada que sempre aconteceu. Eu lembro até hoje que a gente customizou um Redmine, não sei se você conhece, um projeto open source de tipo um segmento do Gira, por exemplo. Só que um Redmine é um projeto open source. A gente customizou ele inteiro para conseguir integrar com esteira do cliente, onde eu conheci o LAC, por exemplo. E a gente acabava acompanhando, era a Editora Abril na época, e a gente começou a ter o desafio de acompanhar o desenvolvimento de software. Então, ao invés daquela coisa de fazer pentest no final, a gente revisava todo o desenvolvimento e quando lançava já tinha ali um nível de segurança muito melhor do que se fizesse o projeto depois. E a gente ganhou muita experiência porque tinha um time, né? Então, a gente não podia entregar um desenvolvimento e ficar mais 1 semana, 2 semanas testando. Quando lançava aquela aplicação, basicamente um hot site ou algum projeto específico, né? Um Enem, por exemplo. Tinha lá uma campanha do Enem, um simulado, alguma coisa. Só que aquilo ali ia sair numa capa, numa página de uma revista como a Veja, no sábado de manhã estava na casa de todo mundo. Então ali não tinha, vamos estender um pouquinho o prazo naquela história. Vamos atrasar um pouquinho aqui porque tem que testar a segurança. Então a gente foi desenvolvendo muito essa técnica de acompanhar o desenvolvimento de software durante. E aí, desde então foi... só que, como eu falei, né, a gente foi pioneiro, então a gente teve a oportunidade de fazer projetos excelentes e de desbravar muita coisa, só que era um mercado muito pequeno também, né? Então, lá fora existia alguma coisa, a gente fez, como eu falei, muito projeto para fora também no começo, mas no Brasil era muito pequeno ainda. E aí foi caminhando até hoje é um mercado bem forte, né? O que você falou, não tem empresas 100% especializadas, mas tem muita empresa envolvida com a prática, né? Porque tem um mercado enorme, né? Tem grandes consultorias que prestam serviço, revendas de todo tipo de tecnologia, mas a gente acabou se consolidando e vem crescendo, é o que a gente quer fazer, que é focado em segurança de aplicação. Então, a gente optou por ser uma empresa muito especializada num nicho que é segurança em desenvolvimento de software. Então, a gente acompanha todo o ciclo de desenvolvimento, a gente tem tecnologia própria para fazer análise, gestão, capacitar desenvolvedor, implementar toda a esteira, acompanhar, fazer modelagem de ameaça, a gente faz muito também. Então, já são 16 anos aí nessa caminhada. E, Wagner, no início você começou, vamos dizer assim, ao contrário, né? Pegando o trabalho de fora do Brasil, né? E poucos aqui no Brasil. Como que foi esse início? Foi difícil, né? Porque eu imagino, por exemplo, se lá fora era uma coisa nova, imagine a cultura como que estava aqui no Brasil. O que que você sentiu no início? Como que foi continuar com isso no início da jornada aí, quando você... Perfeito. Foi difícil. Empreender já é difícil. Empreender num segmento que ainda não tinha uma demanda forte,
Tanto que eu acho que foi ali também que a gente se perdeu um pouquinho, porque nós começamos... O nosso propósito era ser uma consultoria técnica, porque a gente tinha visto esse modelo lá com a Ford Consult, e no Brasil a gente via muita consultoria falando na ISO 17799, né? Não era nem a 27001 ainda. Continuidade de negócio, tinha muita empresa focada basicamente em processos de segurança da informação. E aí a gente viu uma oportunidade de ter uma empresa 100% focada parte técnica no Brasil. Então, tinha Tempest, que já fazia alguns trabalhos, projetos, já eram relativamente grandes para a época, grande referência para a gente também. O Lincoln foi... eu quase fui trabalhar na Tempest antes de abrir a Conviso. E o Lincoln também é uma referência forte. O Augusto Pai de Barros trabalhava lá na época também. Mas, resumo da história, então, a gente focou em abrir uma empresa técnica. E aí, putz, você tinha N dificuldades, né? Além de uma empresa pequena, eu lembro que uma primeira reunião que a gente fez, não vou citar o nome, né? Mas o cara olhou, assim, pegou o nosso cartão com aquele meio... desdenhou, assim, né? Putz, vocês têm uma caixa postal? A gente não tinha no escritório. Então, a gente conseguia algumas reuniões e tal, e o cara olhou assim meio que... O que você está fazendo aqui, né? Bom, aí resumidamente começou muito pelo relacionamento, né? Meu e do Eduardo na época, pega um cliente aqui, pega outro ali, e aí a Cielo foi para essa questão. Acho que poucas empresas pegavam revisão de código também no Brasil, então aí eu tinha bastante relacionamento na Cielo naquele momento, eu tinha feito lá como consultor, eu tinha feito projeto lá. Então, acabei ali conseguindo aquele primeiro projeto, depois a gente fez outro, muito ligado a PCI. Até a gente chegar no Grupo Abril, que é o Glauco Sampaio. Eu não lembro se o Lac já trabalhava lá, mas foi o Glauco Sampaio, que nos chamou e falou, putz, eu vi vocês, empresa nova, tal, focado em questão técnica. Cara, vamos fazer uma POC aqui. Lembro bem, assim. Não foi nenhum... para nos contratar. Ele falou, vamos fazer uma POC aqui. Uma POC. E eu estou tentando lembrar o nome do sistema. Esse sistema não foi para o ar, tá? Mas eu acho que era FLI, se eu não me engano. E Abril estava com aquele investimento da Naspers, a sul-africana, no Grupo Abril. Aí, resumo da história, cara, a gente conseguiu um monte de coisa nessa plataforma. Aí o sul-africano que estava ali também, putz, a gente explicando, teve que fazer vídeo, o cara não conseguia entender muito bem o que a gente estava explorando ali. Mas resumo da história, eles gostaram e ali nasceu uma parceria que, putz, durou até Abril chegar no momento que ela está hoje, né? Que depois veio abrir recuperação judicial. Mas foi um cliente muito importante para a gente e aonde a gente foi começando ali a ganhar corpo. Então... E aí eu acho que quando eu falo que a gente se perdeu um pouquinho, em determinado momento, a gente entendeu que, poxa, eu trabalho pro Aldo, o Aldo confia na gente, se eu vender outra coisa, ele vai comprar também. Não tinha tanta empresa de cyber como hoje, nem revenda tinha. Hoje tem muita revenda, né? Naquele momento nem revenda tinha muitas. Então, a gente entendeu que, putz, se a gente vender tal coisa, o cliente vai comprar da gente também. E aí a gente, putz, tentou vender Imperva, tentou vender ArcSight. Resumo da história, a gente, cara, só perdemos tempo, dinheiro. E eu cheguei naquele momento e falei, olha, cara, o que a gente faz bem é segurança de aplicação e... Ela chamava Conviso IT Security. Pra você ter ideia. Até 2010 foi isso. 2010. Chamava IT Security. E aí eu falei, cara, o que a gente faz bem, o que coloca dinheiro aqui dentro é segurança de aplicação, cara. Os projetos de revisão de código, pentest naquela época. E aí a gente focou, e aí começou a ganhar atração, a gente ganhando clientes importantes, né? Então, você vai quebrando algumas barreiras, né? No primeiro momento, quando você chega... Eu lembro que uma barreira muito dura para a gente foi os bancos. Então, você chegava lá, eu só tinha cliente grande, que era quem contratava naquela época. Muito financeiro, né? Era não muito orientado a compliance, né? A gente tinha, por exemplo, né? A Cielo, tinha outras empresas que estavam ali meio que atreladas ao mercado financeiro, mas não tinha um banco como cliente.
Eu lembro até um banco alemão, cara, tudo assim... Alemão ainda. Que alemão, né? Era a nossa... Putz, agora vai. Tava tudo certo, assim, vamos quebrar essa barreira dos bancos, né? Cara, no último minuto, veio alguma coisa de fora, morreu o projeto. E aí, pô, foi indo, até a gente conseguir vários bancos, assim. Aí, quando a coisa começou a andar, eu acho que teve um pouco da validação social, né? Porque aí eu lembro... Estou tentando lembrar qual foi o primeiro banco, mas eu lembro que aí depois o Banco Votorantim virou cliente nosso, aí foi indo. Em determinado momento a gente tinha, dos 20 maiores bancos, a gente tinha 18 como cliente. Então, assim, a gente conseguiu crescer muito com essa relação de confiança que a gente tinha prestando serviço para um determinado cliente, ou esse cliente ia para outro lugar e levava a gente, ou falava numa roda que até então era muito restrita do nosso trabalho e foi indo, assim, a gente foi... mas o começo foi bem duro, cara. Diria que a gente... até 2016, a gente veio ali, aquela empresa que tem muito potencial, mas não crescia como deveria. E aí, 2016 para cá, que a gente começou, acho que o mercado já entendendo mais, a gente já tinha se provado ali que não era uma onda, né? Que tem muito no Brasil também. Um hype, né? É um hype, tentar explorar alguma coisa e rapidamente ou muda ou não se consolida. Então, 2016 eu acho que foi um momento que a gente conseguiu dar a virada ali e começar a crescer e virar uma referência nos segmentos. E Wagner, eu posto algumas coisas no LinkedIn já faz algum tempo, né? E via um maluco falar muito a respeito de cultura, de desenvolvimento seguro. E aí hoje a gente tem várias empresas aí, não que eu seja contra, mas focadas em ferramentas, né? Uhum. E o Wagner, claro que a ferramenta tem que ter ali, faz parte do negócio, do business, mas você foca muito que ferramenta não é o mais importante, né? E eu vejo você na contramão do mercado, né? Como que funciona isso, Wagner? Sim. É até curioso porque muita gente acha que eu sou contra a ferramenta e eu não sou contra a ferramenta. Eu só acho que ela tem um propósito e sozinha ela não consegue mudar a cultura, não consegue tornar as empresas mais seguras. Então, e aí, como eu falei, aquela história que eu faço questão sempre de estudar muito e tentar entender, e cada vez eu conheço mais desse mundo de segurança de aplicação, e a gente vê que só as ferramentas não resolvem. Tá? Então, e eu também sou fabricante, eu também tenho tecnologia própria. Só que eu sei que não funciona só a tecnologia. Então, quando a gente fala de soluções de ST, né, ferramentas de teste em geral, tem muito de identificar a vulnerabilidade e pouco de construir aplicações seguras. Tá? Então, mas não significa que elas não são importantes. É importante você ter a ferramenta para que você consiga ganhar escala, para que você consiga trabalhar adequadamente todo um programa de segurança de aplicações. Só que eu bato muito na tecla, e aí eu acho que é onde gera um certo atrito, né? Porque de um lado, eu falo que tem pelo menos 3 perspectivas, né? O problema de segurança de aplicações. Um deles é o do desenvolvedor, que não faz a menor ideia do que é esse negócio de cyber. Você tem que treinar ele, você tem que orientar ele, você tem que conscientizar ele, que senão ele vai achar que você está falando bobagem. Que aí eu acho que abre espaço para aquela... Muita gente acredita que segurança ofensiva vai resolver o problema, porque é onde você consegue chamar a atenção do dev. Sim, e é verdade, é um fato. Você vai lá falar de um requisito, falar de modelagem, o dev dorme, né? Você vai lá e fala que mostra um SQL injection extraído dados da base, executando comando no servidor, ele brilha. Mas não é o ideal porque é enxugação de gelo também, né? Esse é o ponto, né? Então, eu acho que abre muito, como eu falei, as 3 perspectivas, né? Tem o pessoal
pelo menos 3 ou 4, tá? Porque tem a questão da segurança ofensiva também. Então, o dev, ele não sabe muito de cibersegurança. Cada vez mais a gente está ali, cyber passa a fazer parte do dia a dia dele, mas no final do dia ele é um programador que já tem um desafio extremamente complexo que é desenvolver software. Sim, e aí a gente tem uma outra perspectiva, que são os fabricantes, que é os fabricantes, que aí é onde gera um pouco de atrito com a minha maneira de entender o problema e de atuar, que é o fabricante chega, deixa comigo que eu resolvo, toma aqui a minha tecnologia. E a outra perspectiva, que é a minha, por exemplo, é alguém que tem o background de segurança, que conhece desenvolvimento e conhece as tecnologias, que sabe que não resolve. Então, e aí tem uma quarta, que é a história da segurança ofensiva, né? A maioria das empresas envolve segurança ofensiva como parte da segurança de aplicação. Isso está correto. Parte de um programa, o Pentest, a segurança ofensiva de verdade, ela é muito importante e faz parte desse programa. Só que ela sozinha também não resolve. Então, qual é o grande desafio aí quando a gente fala de segurança de aplicação? E que eu acho que é onde diferencia o verdadeiro profissional de AppSec de muita gente que está ali inserido em alguma parte, mas não necessariamente ajuda diretamente a resolver o problema. É que eles não conhecem desenvolvimento. E desenvolvimento é complexo. Eu tenho um desafio enorme, assim, o mundo tem um desafio enorme que é desenvolver software com qualidade. Imagina que eu estou falando de mais um atributo que é segurança. Então é complexo demais. Complexo. Aí vem a história do... não, mas então é por isso que ele tem que... Não pode pensar, ele já tem um monte de problema, não pode pensar em segurança e tem que usar uma tecnologia ou contratar um profissional. Não, é um atributo do software. Não tem como ele desenvolver software de qualidade sem pensar em segurança. Então, é super importante que a gente entenda que segurança em desenvolvimento de software é complexo. Não é especialista em DevSecOps que automatiza esteira. Cara, você tem que saber definir os requisitos, você tem que entender de arquitetura, você tem que entender que você não pode ser só um gateway, que é o famoso também, que é outra coisa que gera um certo ruído com ferramenta, que não, o negócio é contratar um SAST e quebrar a esteira. Puta, isso é simples tecnicamente. E tem muita ferramenta boa também, que eu acho que aí é um outro ponto, tá? Eu não critico a qualidade das ferramentas, eu critico como elas são adotadas. Então tem muita ferramenta boa, muita tecnologia excelente, só que ela tem um propósito, que é testar. Tá? Então, a questão de segurança em desenvolvimento de software é muito mais complexo do que as tecnologias. Então, esse é o que gera um pouquinho de atrito, mas eu acho que... eu vejo, voltando um pouquinho da nossa atuação empreendendo, né? Eu vejo um pouco disso, porque os meus grandes clientes, todos têm todas as tecnologias. Os clientes importantes que nós temos na Conviso, todos eles têm todo tipo de tecnologia. Você quer um SAST? Eu tenho. Você quer um SCA? Eu tenho. Você quer um IAC? Eu tenho. Você quer a ferramenta de XDR, não é muito a minha praia, mas, cara, eles têm tudo. Eles têm tudo e no final do dia o desafio de segurança de aplicação está lá. O desafio se mostra todos os dias. Puta, a gente faz pentest todo lançamento, todo semestre, todo ano, investimos milhões em pentest e as aplicações continuam com vulnerabilidade. A gente não está trabalhando na base. E aí entra a história e que muita gente também critica, que fala, falar só... O cara mais técnico, ele acaba achando que isso aí é papinho, né? Vai lá, quer vender uma política, vender um treinamento. Não, também não acredito nisso. Hoje eu questiono até o treinamento. A gente vive um outro momento de treinamento, aquela história de colocar 40 pessoas ou 20 pessoas, a gente sempre restringiu o volume, mas, putz, eu já vi turma de 100 pessoas. E chegar lá e falar, isso aqui é o OSP Top 10, putz, você pode... Aquilo ali pode durar um mês, mas aquilo ali não vai mudar o dia a dia, não vai mudar a cultura. Então,
a minha crítica ela é mais ampla. É a gente entender que desenvolvimento de software é complexo e a gente tem que participar disso. E aí, para participar disso, eu preciso ter treinamento com contexto. Então, não é colocar o cara 16 horas, depois ele não sabe aplicar aquilo. Então, ele está passando por um desafio de corrigir uma vulnerabilidade, por exemplo, ele ser treinado naquele momento. Desafio de definir requisitos, bons requisitos, boas histórias, modelagem de ameaça, ou seja, construção de software seguro. Eu acho que esse é o grande desafio. É onde, aí falando um pouquinho de carreira também, é onde tem muita oportunidade, porque tem pouquíssimos profissionais olhando para isso. A gente aumentou muito o número de profissionais de AppSec, mas, sinceramente, a maioria deles ou é pentester ou roda ferramenta. Poucos sentam ali com o dev e, putz, vamos por aqui. Olha, cara, estamos fazendo pentest, os devs não corrigem. Legal, não corrige por quê? Não corrige porque não entra na agenda. O PO diz que aquilo não é importante, só vai fazer se for muito crítico. Cara, então tem que voltar no processo, tem que trabalhar a conscientização, tem que estruturar o processo para que a prática de segurança faça parte. Em que momento ele vai aprender porque ele não sabe, que é outra coisa que... o programador sabe ler, né? Toma aqui um relatório. Não muda nada disso. Só cria mais fricção. E muitos devs, óbvio, tem dev experiente que entende, putz, eu posso aprender com esses caras e vai, mas é uma minoria. Né? A maioria quer ver a gente longe. Então, o nosso desafio ali como quem quer entender o problema e resolver, a primeira coisa fazer eles entenderem que eu faço parte do problema, entendeu? Não sou responsável, que é outra coisa que eu não acredito, que é a história, quem é responsável por segurança é o time de segurança. Não somos. Eu sou responsável em preparar e capacitar aquele time de desenvolvimento para escrever a aplicação segura. E aí, obviamente, entra as ferramentas, eu posso dar o suporte. Ele não vai ser um especialista que vai conseguir selecionar, configurar uma ferramenta. Você pode dar o suporte. Agora, a responsabilidade é de quem desenvolve. Isso é duro. É duro. Aí eu tenho uma outra, eu não diria batalha, né, porque não chega a ser tão crítico, mas é uma outra mudança de cultura que é o profissional de segurança entender que ele não é responsável por segurança de aplicação. Ele é um advisor, no máximo. O responsável pela segurança de aplicação são os próprios devs. Tanto que o nosso dilema lá é empoderar desenvolvedores. Isso que vai ganhar o jogo. A gente não tem que aprender o que os caras conhecem a vida inteira, né? A maioria não sabe, a maioria nunca escreveu uma linha de código. Sim. Não, mas eu faço um script. Não, amigo, você não está... Estou falando para você, olha, vem aqui, desenvolve um core bancário. É outro mundo. Você não sabe. Então, vamos ter um pouco de humildade, de entender que... não, mas eu vou contratar, então, uma tecnologia... Você não vai conseguir nem implementar, é o que a gente pega muito também. Passa muito por nós lá, empresas que investiram na tecnologia e não sequer conseguiram implementar, porque o dev não compra a ideia. Sim. Então, também tem uma outra missão nossa lá, que é vender para o desenvolvedor. A gente entende que a área de segurança, naturalmente, é a nossa cliente, porque ela muitas vezes está ali responsável, esse desafio caiu no colo dela, mas o nosso cliente, com quem a gente tem que trabalhar no dia a dia, é o dev. Esse é o grande segredo, vamos dizer assim. E é onde a gente consegue ganhar atração, tá? Porque se eu chego sendo mais um pessoal de segurança que vai... Que causa fricção, né? Causar fricção é uma coisa. Se eu chego falando para ele, cara, eu te entendo, vamos sentar aqui, vamos tentar fazer junto. Você tem uma demanda aqui que você está vendo os incidentes, que eu acho que é a parte boa da história também, a gente não precisa mais convencer, né? A gente passou da parte do convencimento. Hoje qualquer organização sabe que, putz, se ele tiver vulnerabilidade, se ele tiver algum tipo de exposição, ele vai ser comprometido, vai causar grandes impactos. Então, o convencimento já passou, a gente já tem dinheiro, que antes não tínhamos. A gente já está batendo um papo aqui, né? Muita gente queria fazer antes e não tinha dinheiro. Sim. Porque a empresa não via a importância disso. Hoje tem orçamento, agora a gente tem que buscar fazer certo. Então, não adianta eu comprar todas as tecnologias e depois não conseguir nem implementar, porque eu não tenho gente, eu não tenho processo.
e o dev não compra. E, Wagner, eu queria comentar uma coisa, né? Eu sou arquiteto de cibersegurança. Eu não sei se você, com certeza você já deve ter, né, visto a quantidade de vagas que se abriu para arquitetura agora nesse ano. Muito se deve a isso, acho que do estabelecimento de programas, né, mais maduros de AppSec, que nem você falou. Tem muita gente que é rodador de ferramenta, fazendo teste, aquela enxugação. Precisa, mas não uma pra coisa mais resiliência. consistente, um plano de médio, longo prazo. Essa questão que você comentou de ser um advisor, né, para o dev, de você treinar security champions. Tem muita empresa ainda que confunde os papéis. Por exemplo, o cara contrata um AppSec e acha que é o AppSec que vai configurar a esteira, o pipeline, que vai entregar as ferramentas. Às vezes ele não tem um cara que é especialista em DevOps para fazer a configuração, não tem um arquiteto de aplicações, um arquiteto de software que pode ajudar a fazer as arquiteturas de referência ali e que deve ajudar o arquiteto de segurança. Então a gente vê muito isso. Às vezes o cara tem uma ferramenta, mas não tem os amparatos ali necessários, né? Sim. Eu acho que tem um ponto importante, você comentou, né? Os arquitetos, eles são muito relevantes, importantes, para você pensar na arquitetura de tudo que acontece. Então, por exemplo, a gente fala de API, Core em qualquer operação hoje, a gente fala de cloud, aplicações cloud native que rodam com container. Está cada vez mais complexo, esse é o ponto. Tá? Se antes era, além de ser mais simples, era mais controlado. O que eu quero dizer com isso? Então, eu fazia meu código, mandava numa pasta, alguém de madrugada fazia uma Gmood lá e colocava. Então, era mais simples e ainda tinha uma série de controles. A Gmood, por exemplo, você tinha que ir lá mandar um documento falando o que poderia ter de risco, se desse um risco, o que fazia, e aí executava de madrugada, que era uma janela preparada para aquilo. Hoje não. Hoje é software quente a todo momento. Então, a arquitetura passou a ser muito relevante. Tá? Eu só tenho também um pouco de... conheço você, sei que você já vem trazendo essa coisa da modelagem de ameaça há muito tempo, tem uma visão clara de arquitetura, mas também tem muito arquiteto que é selecionador de caixinhas, né? Sim. Que é... O PowerPoint, né? Eu acho que o PowerPoint até faz parte. Agora, é o cara que a gente precisa da solução, acrônimos, né? O XPTO aqui, o Y aqui, o ABC ali. Aí ele monta aquele PowerPoint bonito com todos os players. Geralmente ele já tem até a tecnologia, porque o quadrante, e ele nem entende o problema. E ele conhece muito mais das tecnologias do que do negócio, da infra, do desafio. E aí entra aquela história inteira, né? Por exemplo, acontece um incidente. Quando acontece um incidente, ele não consegue resolver aquele incidente. Não consegue entender o que se passa. Aí vem aquela história, não, mas eu contratei a empresa tal com a tecnologia tal. Eu não gosto de citar nomes para não ficar associando a marca específica, mas todas têm a mesma característica. Teve uma marca, por exemplo, agora que causou um baita de um incidente, parou o Windows, etc. Mas, em resumo da história, tem esses arquitetos, muitas vezes, estão focados em conhecer tecnologias. E eu acredito muito no papel do arquiteto raiz. Sim. Que é o cara que... óbvio, tem o arquiteto de software, tem o arquiteto de segurança, como você falou, que é o cara que vai saber segmentar uma rede, vai saber que tipo de evento que ele tem que logar, como é que ele correlaciona, que vai dar todo o suporte para uma resposta a incidente, não vai ser aquele desespero, né? Ou liga para o fabricante ou manda currículo. Bombeiro, né? Apaga esse. Então, eu acho que o papel do arquiteto é super importante, mas criar arquitetura de referência. O que você citou aí é super importante, né? Então, eu vou lançar um sistema novo, vou fazer um novo negócio. Olha, aqui, de acordo com o estudo, com o que a gente precisa, pelo menos você tem que... Os drives também de compliance, né, como a gente já tinha comentado, para PCI, você vai precisar fazer isso aqui, segmentar o dado de cartão de crédito,
putz, para LGPD você vai ter que proteger o dado, tal, o PII, né? Então, o arquiteto que realmente entender esse problema vai ter cada vez mais oportunidade, porque é cada vez mais complexo, né? Sim. E, Wagner, por exemplo, você colocou aí muitos problemas, né? Tem uma lista aí, uma infinidade de problemas. E se você pudesse, por exemplo, tem a ver com educação também, não tem, muitos devs aí não tiveram nada de segurança da informação, quando tem, era aquele modelo antigo de segurança para redes, não é uma coisa muito específica para desenvolvimento. O que você acha que poderia talvez mudar, que poderia ajudar na parte educacional, talvez que poderia fomentar uma maturidade um pouquinho melhor com relação ao desenvolvimento seguro de software? Perfeito. Eu acho eu vou começar pelo que eu não acredito, tá? E que muitas vezes é discutido como possível solução, que eu vou ter uma cadeira, ou vou ter uma graduação em segurança da informação. Para mim isso não é adequado, tá? Por quê? Porque a cibersegurança está muito atrelado a você fazer bem feito a atividade core. Então, quando eu falo de segurança de rede, significa que eu não faço só segurança, significa que eu faço rede muito bem. Quando eu falo de segurança de sistemas operacionais, significa que eu conheço muito bem sistemas operacionais. Quando eu falo de software, significa que eu tenho um bom desenvolvimento que inclui requisitos de segurança. Então, eu vejo muito aquela preocupação, não, tem que ter uma cadeira. E nós já temos hoje, né? Hoje nós temos graduação em segurança da informação. Sim, hoje sim. Que eu acho preocupante, porque tem muito profissional que não tem uma bagagem nenhuma. Você, por exemplo, você entrou na área de segurança a partir de infraestrutura, se eu não estou enganado, né? Sim, sim. Você conhecia muito bem a infraestrutura, né? Sim. E aí você trouxe segurança para isso. Eu entrei na área de cibersegurança a partir do desenvolvimento de software. E eu já conhecia bem desenvolvimento de software. Então, eu acho que cibersegurança é um atributo e não um conhecimento, um domínio core. Acho que começa por aí. E aí, onde que a gente pode melhorar isso? Eu acho que ensinando melhor os fundamentos. Porque com o hype, né, a gente fala, abre muita vaga disso, muito profissional de AppSec, a gente começou a ir para o hype. Então, faz algum sentido ter uma formação, uma graduação de segurança em aplicação? Nenhum sentido. Uma pós, desde que tem como pré-requisito uma engenharia da computação, ciência da computação, processamento de dados, que seja, você tem que ter alguma base de desenvolvimento de software. Né? E não ir direto para cyber. Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que melhorar muito a qualidade do fundamento. Do fundamento. Então, todo novamente, mundo aqui... né? Fundamento, bater na... eu não aprendi a programar em graduação ou curso técnico, mas se você pegar, a maioria das graduações são muito pobres nos fundamentos, na construção de uma arquitetura, no design de software. Muitos estão focados ou numa stack específica, Java, que foi durante um tempo, ou fazendo desafios simples e que vem há muitos anos, né? Eu já vi de tudo, né? Faça um sistema de locadora não mais, né? Mas faça um estacionamento, E o desafio de software está em concorrência, em latência. Vou dar um exemplo para você ver onde falta... que eu trago muito isso, tá? Não é um pedido de ajuda a quem leciona e quem está ensinando o desenvolvimento de software. Que é a história do, você vai aprender a programar em 6 meses, vai ganhar 20 mil reais. Isso é uma bobagem, tá? Pode acontecer em algumas situações? Pode. Mas é mais pela oferta do mercado, pela demanda, do que uma realidade que vai acontecer. Mas, em resumo, quando a gente fala de desenvolvimento de software, a gente tentar trabalhar a base, como eu comentei, e pensar em desafios reais. Tá? Então, a gente parou até de fazer essa etapa da nossa entrevista, porque a gente tinha muita dificuldade. Muita. Significa que a gente afrouxou a entrevista? Não. A gente mudou a abordagem. Mas a gente fazia uma espécie de whiteboard, né? Mas chegava lá, segurança de aplicação, quero trabalhar, tal. A gente
pressupõe que você tem um background de desenvolvimento. Legal, Aldo. Então, uma etapa da entrevista pega um aplicativo que você tem conhecimento, que você usa, pode ser um Nubank, pode ser um Uber, pega um aplicativo que faz parte do seu dia a dia e me explica como é que é a arquitetura, como é que ele funciona. Legal, bacana. Cara, é desesperador. Desesperador, né? Você tem de tudo. Você tem desde as pessoas que vão para todos os hypes. Não, cluster com Kubernetes, com Docker, que aí usa AWS, fila com Redis. Cara, tem os caras que vão para tudo. Aí você... Não, mas beleza. Tá, mas para que tudo isso? Não, porque o banco não é relacional, porque o relacional não escala. Por quê? Cara, não sai. A maioria não sai. Mesmo esses que você vê que o cara está antenado, ele conhece todas as tecnologias que estão sendo utilizadas, mas ele não tem fundamento. Está cada vez mais raro, né? O fundamento vai. Cada vez. E aí, por isso que você vê muita gente apanhando, né? Putz, obviamente que esses caras, eles lidam com outros problemas, cara. Se você for num Nubank, se você for num Uber, tem uns engenheiros lá que os caras lidam muito bem com o fundamento do negócio. Não é à toa que muitos desses engenheiros saem e criam startups específicas para resolver determinado problema. Então, cara, eu acho que é isso falando de educação, eu acho que é isso que me motiva. A gente até, permite o jabá aqui, a gente lançou um Conviso Academy, que é um projeto social com o objetivo de formar profissionais de segurança de aplicação. E primeiro, ele não é um curso de 40 horas, ele é uma formação de 6 meses, com toda uma didática, foi trabalhado, a gente teve o apoio no começo a gente teve o apoio da WSS, com o Benhur, com da Lalana e o Pedro, legal. E mais uma galera que trabalha com eles ajudaram a gente no começo ali. E hoje tem o Luiz, que é o nosso o head de educação, que é um doutor. Então tem toda uma característica de fundamento, de formação. E como ele é uma questão social, a gente selecionou ali alguns profissionais que já tinham algum background de desenvolvimento. Então, cara, não vou conseguir em 6 meses formar um júnior de AppSec se ele não tem nada de desenvolvimento. Então, pré-rec básico é desenvolvimento. Tanto que a gente discutiu nesse momento, mas aí não é inclusivo, porque muita gente não tem acesso a programar, etc. A gente entende, a gente vai ter que trabalhar isso de alguma forma, tentar fazer parceria com alguém que ensine a base, mente binária, sim. E vários outros projetos, mas a gente não consegue, assim, eu estaria enganando essas pessoas dizendo que eu ia ensinar a segurança de aplicação para elas se elas não têm fundamento de desenvolvimento, entendeu? Um dos seus principais desafios, acho que é recrutamento, né? Bastante. Pelo volume, então, a gente é uma empresa focada em segurança de aplicações, com 70 pessoas. Então, o volume é muito maior do que a maioria das grandes empresas tendo um time de AppSec de verdade. Então, o volume e também, a indústria, né? Tem muita gente, uma coisa que eu ouço muito lá e me dá me dá uma certa frustração, né? Onde foi que eu errei, né? Que mas é a maneira como o Wagner vê segurança de aplicação. Cara, não é a maneira como eu vejo segurança de aplicação, é como fundamento, como deveria ser. Sim. Até falo, né? A gente usa muito lá o AspSAN como referência. Só que eu também falo, olha, o AspSAN não é metodologia, lá não tem nada como se implementar. Lá não diz nada como que você tem que implementar, não é uma metodologia. Ele é um modelo de maturidade. Agora lá diz todas as práticas de segurança de aplicação que tem que ter para que uma empresa tenha maturidade em segurança de aplicação. E, por exemplo, quando a gente fala do que muita gente, né, todo mundo é generalizado demais, muita gente acredita que é segurança de aplicação, que é um SAST, chamam de DevSecOps, etc., que é cultura, gente, processo, etc., mas muita gente tem atrelado o DevSecOps à automação de esteira. Cara, é um itemzinho dentro das 15 práticas. E é o penúltimo domínio. Tem lá verificação e operação. Tem um pouquinho também na parte de design e tal, implementação, mas
tem muita coisa aqui. Tem pelo menos umas 6 práticas que acontecem antes. Que é, a governança acontece antes. Que é aquela história, qual um dos maiores desafios que a gente vê nas empresas? O pessoal não conhece nem os seus ativos. Eu quero fazer segurança de aplicação, mas eu nem sei quais são minhas aplicações. Eu tenho um cliente que pede para a gente descobrir qual é o código dessa URL. Caramba. Mas você acha, o cliente é desorganizado. Não. Cara, o negócio é tão insano, principalmente em grandes empresas, se desenvolve tanto, vem por diversas áreas. Obviamente muito que... Shadow IT também, né? Shadow IT. Obviamente que a gente cada vez mais dá autonomia, né? Que eu acho bom isso. Uma autonomia com boa capacitação, com bons recursos, é o caminho. Talvez a gente não esteja focando no arroz com feijão e esteja focando no hype de inteligência artificial e esquecendo... Até o Rangel vai assistir depois. O Rangel é um gerente nosso de segurança ofensiva lá. Aí a gente eu falo muito isso, cara, fazer o arroz com feijão bem feito. Aí até virou piada, né? Que ele fala, o rice and beans, né? Ele é meio americano, meio brasileiro, o rice and beans, né? Mas, cara, é isso. Os caras não fazem um arroz com feijão. Então, não adianta a gente pensar em coisas mirabolantes e aí fica essa história de que é a maneira do Wagner fazer AppSec. Não, cara. É a maneira como... entrando em modelagem, né? Por exemplo, uma discussão que eu tenho lá. Modelagem para muita gente é o Stride. Não. Modelagem é análise de risco. O próprio LAC segue um modelo, o Attack Tree, tem pasta, tem o Lindum. Tem um monte de métodos, que eu acho que isso é importante. O Stride é um método. Sim. É a maneira que a Microsoft encontrou para ganhar escala em modelagem de ameaça. Sim. Só que modelagem de ameaça é análise de risco, cara. É você pensar quais são os cenários nos casos de abuso e desenvolver controles. É isso. Não tem sabor, não tem tecnologia, entendeu? Tudo que vem depois, legal. Não tenho um modelo, não entendo muito bem, não sou um cara que vou parar para estudar isso. Vamos fazer uma modelagem de ameaça usando esse how-to que tem aqui da Microsoft. Lá na WASP, tem o playbook da WASP lá, de modelagem, que usa Stride, com Dread, etc. Legal. Agora, isso não é modelagem. Modelagem é antes. A própria Microsoft lá fala que modelagem de ameaça nasceu no meio militar, né? Que é aquela coisa de estudar o terreno antes de fazer qualquer incursão, etc. Sim, sim. Então, é um pouco disso, entendeu? De entender muito bem os fundamentos... e, consequentemente, conseguir resolver o problema de segurança de aplicação de verdade e não ficar colocando band-aids, né? É só a gente olhar, tá? Há quantos anos, mais ou menos, você tem interesse e atua com segurança de aplicação, por exemplo? Que eu acompanho, assim, leio bastante, aprendi muito no blog da Conviso, o Rodrigo Mauesa. O Mauesa escrevia bastante. Nossa, cara, escreve muito bem. Coloca referências ótimas lá do Gartner, mas faz mais ou menos, acho que uns 15 anos, mais ou menos, que eu acompanho e cara, já li o CCLP lá da ISC2 inteiro, enfim, né? E já atuo, já faz um tempinho já. Boa. Eu aí desde 2003, 2004, 20 anos. Quantas tecnologias, quantos acrônimos novos surgiram nesse período? Cara, a segurança de aplicação sempre teve lá. Sempre teve. Sempre existiu. Agora, todo dia surge uma coisa, né? SCA, agora tem o ADR, Application Detection Response. Surgiu o IAST, não pegou muito, porque, era uma combinação. Cara, o que surge de tecnologia e de rebrand, né? Ou seja, de tentar trazer conceitos antigos numa nova roupagem, cara, um monte. A gente, por exemplo, a nossa tecnologia é uma tecnologia de ASPM, que é Application Security Posture Management, que o objetivo dela é nobre, que é gerir postura, gerir risco, ou seja, o quanto de segurança de aplicação você precisa para lidar com os riscos. Esse é o objetivo dela. Agora, o próprio acrônimo é um modismo. Tanto que, se você perguntar para as pessoas, muitos ainda não sabem qual é SPM e muitos não sabem que a gente já faz isso há pelo menos 10 anos.
Quando a gente começou a desenvolver tecnologia, o nosso objetivo já era consolidar um monte de ferramenta. Porque a gente sabia que ia coexistir com um monte de tecnologia dentro do cliente. O ex-chegado no cliente, ele já tem lá o Fortify, ele tem o Veracode, ele tem o Checkmax, ele tem N tecnologias. Agora tem um acrônimo, tem documento do GAR, tem toda uma indústria que se cria a partir de uma nova onda. Mas então, como diria Dado Dolabella, está traindo movimento, né? Você está indo no modismo. Não, eu estou só surfando uma coisa que eu já faço há muito tempo. Sim. A questão do SPM. Para a gente foi muito bom porque a gente conseguia enquadrar a nossa tecnologia no que a gente já fazia. E aí, naturalmente, coisas novas surgem, a gente vem desenvolvendo produto cada vez mais, então SBOM, tudo isso eram coisas que não eram tão fortes quando a gente começou. Agora tem tudo lá, SBOM, você consegue gerir o ecossistema inteiro da construção de uma aplicação do ponto de vista de risco. Então, qual é o risco e o que eu preciso fazer para mitigar esse risco? Acho que isso é super importante para a gente pensar em toda essa questão de cultura, educação, seleção, etc. E, Wagner, qual conselho você daria para alguém que está assumindo uma cadeira de AppSec? Não sei, mais ou menos, uma pessoa que está começando, o que você diria para ela focar para conseguir vencer essa jornada aí de desafio, né, de desenvolvimento seguro de software? Se você pudesse dar algumas dicas, o que você falaria? Perfeito. Bom, acho que eu vou assumir aqui que desde o júnior até um gestor, um gerente, né, alguém mais experiente. Acho que o júnior, a primeira coisa é ter bons fundamentos. Tá? E aí eu não consigo ver outro lugar para se ter bons fundamentos do que o projeto do Aspsan. Porque, novamente, não há metodologia que aí tem que tomar cuidado, porque principalmente o jovem ele está ansioso eu quero virar especialista em 2 anos, né? Eu tenho um sprint aqui, né, de 2 anos para virar especialista. Então ele vai querer consumir coisas mirabolantes, ele vai querer atalhos de todo tipo, mas, cara, ali é o fundamento. Pega aquilo ali, porque não vai estar lá escrito como fazer, mas ele está falando, olha, primeiro, segurança de aplicação são essas 15 práticas aqui. Não é só o SAST, não é só o pentest, não é só o treinamento, não é só a modelagem, é esse conjunto. E aí, a partir disso, por que eu acho que ali porque é uma grande bússola, né? Então, ele vai pegar uma prática daquela, você vai ver a documentação lá, né? Que basicamente ele está estruturado lá em streams, né? Cada prática são 15 práticas, 5 domínios. 5 domínios. 15 práticas, e cada prática tem uma coisa que é o stream A e o stream B. O stream A está mais na construção. Então, você vai entrar lá em governança, ele vai falar, olha, você tem que ter, no mínimo, uma política dizendo que você vai começar a investir, vai começar a desenvolver segurança de aplicação dentro da organização. Então, mas o que é uma política? Por isso que eu acho que é importante ali. Porque você vai pegar as referências e vai, para evitar o efeito Dunning-Kruger, né, de aprender errado, né? Sim. Então, você pega aquilo ali, não entendi, cara. Saí da graduação, ou estou começando agora, vi lá uma ferramenta de SAST, mas não conheço isso aqui de verdade. Pega aquilo ali e vai pesquisar. Aí você vai estudar um pouquinho. O que é uma política de segurança de aplicação? Por que é importante eu ter indicador? Aí você vai, precisa fazer treinamento. O que deve treinar? Como que deve treinar? E ele vai indo. Aí ele vai ver que o que ele está ouvindo ali, em a maioria dos posts com algum direcionamento comercial, ou de alguém que começou aquela história, qual é o primeiro contato que a maioria da galera tem? Com a ferramenta. Sim. Então, eu fui lá, implementei um OroSec, implementei uma ferramenta open source para rodar na minha esteira. E ele ficou maravilhado com aquilo. Aquilo é uma coisa. Então, ele vai aprender a base ali, no júnior, né? E aí, cara, entendendo cada uma daquelas práticas, porque é uma outra coisa que eu acredito, tá? E que a gente tem trabalhado isso também. Um cara de AppSec não consegue conduzir toda uma iniciativa de segurança de aplicação numa empresa. Não consegue conduzir um programa de segurança de aplicação que tem o objetivo de construir e manter aplicações seguras, que é muito além de testar ou de fazer alguma coisa. O cara vai ser um herói e outra, não tem competência. Por exemplo, eu não sou bom em todas as práticas.
Algumas práticas eu tenho mais experiência, mais conhecimento, mais afinidade até pelo meu background, tudo que eu gosto de fazer. Outras práticas eu não tenho. São muitas, né? São muitas. Então, aquela história, pensando em segurança ofensiva, né? Que é uma das práticas lá, testes manuais e avançados, né? O pen test, como deve ser. Cara, eu não sou um bom pen tester. Sim, tem especialistas, né? Exato. Agora, uma modelagem de ameaça, eu tenho muito mais expertise para isso. Então, eu também não acredito nessa história do cara de AppSec. Pô, Wagner, mas eu tenho as vagas, eu tenho o mercado e eu tenho que começar por algum lugar. Legal, começa. Você vai entrar ali como profissional de AppSec e tal, mas tenta se especializar em alguma coisa. Tenta, por exemplo, fazer o papel de, putz, eu vou ser um cara muito bom de arquitetura, meu background, onde tiver mais afinidade. Ou eu vou ser um cara de governança, vou escrever processo, vou ajudar a fazer requisitos. Vou ser um cara de segurança ofensiva. Eu sou um cara de AppSec que faço o teste. Essa é a minha especialidade. Eu sou um cara conheço muito esteira, né? Por exemplo, Jenkins, GitHub Actions, GitLab, etc. As ferramentas que fazem os deploys, né? Integração contínua e deploy contínuo, CI/CD. Cara, eu vou focar nisso. Então, você falou, esperam que a gente resolva a esteira. Putz, tem um cara que é muito bom nisso. Então, tente se especializar e aí você vai ganhando a experiência necessária para se tornar um profissional mais competente e, consequentemente, ter sucesso na carreira, etc. E aí, eu vou, considerando essa questão da senioridade, né, que eu acho que vale ressaltar uma coisa também que eu sofro muito, e eu creio que muita gente sofre também, que a história, quando a gente fala do especialista de 2 anos, que é meio inconcebível essa situação de especialista em 2 anos, né? A oferta e a procura que fez isso acontecer, né? Então, putz, o Wagner está na empresa A, ele é pleno, mas eu só tiro de lá se eu der uma vaga de sênior para ele. Aí ele vira sênior na outra empresa. Sim, mas é aquela história do eu ir ganhando competências e experiência. E aí a experiência é onde o bicho pega. Porque a experiência não me dá uma linha de comando que eu arrebento. Me dá a ferramenta tal que eu faço o que você quiser com ela. Me dá uma esteira que eu configuro tudo. Cara, tem muito soft skill, tem muita coisa de resolver problema, né? Processo também. Processo, exatamente. Entender como as coisas funcionam. Entender como você deve atuar no grupo, né? Então, aquela história, putz, adianta você pegar um cara que é um baita de um especialista técnico, né? Não especialista de função, um baita de um técnico, e colocar ele num time de desenvolvimento e ele arrebentar, porque a cultura e quebrar tudo, né? Por exemplo, o time de desenvolvimento não vai querer nem ver a sua área pintada, porque o cara é difícil de lidar, não consegue... vocês são tudo burros. Acontece bastante, né? Faz 10 anos que a gente encontra vulnerabilidade, vocês não fazem nada, né? Por exemplo, cara, não funciona e esse cara não é sênior, não é experiente. Então, aí pensando no júnior, aprender os fundamentos e ganhando também soft skill junto com a capacidade técnica. E de um gestor, acho que não começar pelo fim. Tá? O que eu chamo de começar pelo fim? Começar pelo fim puta, legal, eu preciso fazer segurança de aplicação. Então, eu vou gastar todo o meu orçamento comprando a tecnologia. Putz, Wagner, mas mato alto, a tecnologia ajuda, ele já sai encontrando alguma coisa e tal. Sim, concordo. Agora, não gasta tudo que você tem nisso. Cara, faz um piloto. Compra uma tecnologia, investe no processo, investe nas pessoas, faz aquilo rodar bem, ganha escala e vai ganhando maturidade e postura para lidar com os incidentes, com os problemas que a gente tem no dia a dia de segurança de aplicação. Porque senão você fica vendido, né? Você gestor chega lá, putz, gastei tudo que eu tinha, agora nem rodar as ferramentas eu consigo direito, como eu falei, muito comum. E mesmo que eu rode, não resolve o problema. Aí outra coisa que aparece com frequência tem um monte de vulnerabilidade que o pessoal não corrige. A gente pega cenários onde o cara tem dezenas de milhares. Não é que tem uma. Não, tem uma baixa lá que o cara não priorizou.
Não. A gente pega cenários onde foi escanteado, a ferramenta está lá rodando, gerando finds, né? Não necessariamente vulnerabilidade, porque pode ser falso positivo, etc. Mas gerando um monte de ruído que ninguém atua. Porque ele queimou a tapa. Ah, não, mas eu vou quebrar a esteira, aí os devs vão ter que correr atrás. Você não consegue, me desculpa. Isso é uma outra coisa que eu bato na tecla. Né? Tecnicamente é banal. Vai lá, parametriza alguma coisa e em 1 hora você tem uma ferramenta que quebra a esteira. Que é uma das coisas que a gente sofre, tá? Muitas vezes sim. tanto até o desenvolvedor às vezes pede, né? Ah, a Conviso é muito boa, mas ela não quebra a esteira. Cara, eu não quebro porque eu não quero. Não quebro porque não dá para quebrar. Se eu quebrar, vão te tirar da frente. Sim, com certeza. Eu já participei de um projeto, o Wagner, que eu tive esse problema, né? O cara de segurança ali, eu vou implementar a quebra da esteira. E aí o cara implementou, queimou a ferramenta, queimou a ideia do projeto e, meu, pessoal de desenvolvimento, não quero mais falar com esse cara. Escanteou o cara. E aí eu tive que reverter a situação. Vamos lá, primeiramente é o OSPSAN. Vamos medir a maturidade aqui e eu evangelizar as pessoas, né? Fazer a leitura do OSPSAN, explicar o que seria desenvolvimento e a entrada na empresa também é importante conhecer quem sabe de desenvolvimento seguro, para saber os níveis, né? Então, sim, nivelar. Isso, fazer um diagnóstico ali. Isso, fazer o diagnóstico e saber se realmente aquele cara conhece de desenvolvimento seguro, já teve alguma experiência. Então, é uma maneira de você fazer uma engenharia social e você saber quem é quem ali. Ou até um gestor, enfim, saber. E vou ser franco com você. Eu tive algumas experiências como segurança ofensiva e pentest, né? Teste de intrusão, enfim, Red Team. E eu notava que o pessoal, eles ficavam muito focados em achar falha e vulnerabilidade, focando muito na tecnologia. Mas quando eu descobri realmente como se aplica a modelagem de ameaças, eu achava uma falha só que era enorme. Era um vazamento, era uma fraude gigantesca de bilhões. E aí os caras plotavam, eles eram muito bons em segurança ofensiva, só que plotavam uma porrada de vulnerabilidade ali, ficava enxugando o gelo, só que não entendia o contexto, o negócio, o que era, né, de maior risco para a organização. Então, uma falha só que você acha com uma modelagem, com um bootcamp, cara, você já agregou demais para a empresa. Então, descobria vazamentos que a empresa nem sabia que estava acontecendo. Então, é por isso que eu gosto muito de desenvolvimento seguro. Sou, né, um cara que gosta muito de modelagem de ameaça, sou entusiasta, porque foi a partir de modelagem de ameaças, né, juntando com Threat Intelligence, que essa visão, né, de Surface, Deep, Dark Web agregou demais, cara, para a realidade dos dias de hoje, né? Com certeza. A modelagem é um mundo, cara. Você pode fazer desde o básico até correlacionar com o Threat Intel, com tudo que acontece no negócio. Depende só do tempo e o escopo que você tem para trabalhar, mas é um mundo aí. E, Wagner, eu fui no B-Sites. Cara, eu entrei no B-Sites, cheguei atrasado lá no dia. Eu entrei na tua sala de desenvolvimento seguro. Era para eu ter rodado bastante. Eu entrei e fiquei, cara. Acho que a gente conversou, tudo foi bem legal. A gente teve que repetir, era uma palestra só, a gente repetiu, porque tinha bastante gente, chegou depois, tal, vai ter mais, tal. Tava lá, fiz mais uma. Foi legal porque o pessoal questionou bastante, né? Perguntou bastante. Teve bastante participação. Teve bastante participação e você, que nem você falou, realmente. Até eu questiono o treinamento. Eu vi você trazendo números ali do Gartner, questionando isso, o que era mais efetivo. Você, por exemplo, é incrível porque você é um cara que não tem problema em mudar de opinião ou de repensar alguma coisa. Você está sempre se adaptando a isso. E eu vi isso quando você mostrou ali os números do Gartner, as pesquisas, enfim. Isso foi bacana para mim pessoalmente ver. E eu acabei não conseguindo sair da sala, a gente ficou ali, enfim, gerando uma série de questionamento
gerou uma polêmica ali legal, tinha alguns devs, tinha arquiteto, enfim. E foi bacana essa experiência. E, enfim, eu vi ali várias pessoas ali perguntando uma série de coisas. E, inclusive, eles tocaram no assunto da moda, né? Que é hoje que é a inteligência artificial, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, como você imagina, né, o futuro? Hoje a gente tem esse cenário, né, de desenvolvimento seguro. Como você imagina o futuro agora com inteligência artificial? Legal. Só a questão do voltar atrás ali, né? Eu acho que esse é o lado legal de trabalhar na Conviso e fazer o que eu faço, é que eu tenho um compromisso com a solução do problema de segurança de aplicações. Eu não estou amarrado com ninguém. Então, treinamento, por exemplo, a gente fez muito, fazemos até hoje, hein? Nós temos turma de treinamento até hoje, tem uma área para isso dentro da Conviso. E numa grande instituição financeira, por exemplo, a gente treinou mais de 10 mil pessoas. Não é conta de mentiroso, não, foram mais de 10 mil pessoas. Foram 3 anos de turmas tradicionais, de 2, 3 instrutores, às vezes no mesmo dia, com turma de 16 horas, 2 dias inteiros. Então, e hoje eu vejo que os dados mostram que muito do que você aplica ali, no dia a dia o dev não consegue aplicar. Então, o que eu falei, tem algum nível de conscientização? Tem, mas ele não consegue aplicar. Amanhã ele está escrevendo um código, ele não consegue associar o que ele pegou na aula com aquilo. Então é importante você estar presente com o texto. E aí, putz, tem tecnologia para isso? Tem. Já entra até nessa questão da IA, a gente desenvolveu lá um plugin para o Visual Studio, que basicamente ele faz com inteligência artificial, a gente treinou um modelo, ele faz análise de segurança do código e ele treina o desenvolvedor naquele código. E isso com contexto, traz mais resultado do que uma aula que o cara fica ouvindo lá, mesmo que seja prática. Tem laboratório, então é prático. Mesmo assim, não tem contexto. Você já deve ter ministrado treinamento, o que você mais ouve mas tá doido, esse programador ninguém vai fazer um negócio desse, né? Você vai dar um exemplo lá, um SQL Injection, também, o cara, olha o que ele fez. Eles desdenham até, né? Desenho. Ou seja, eles não associam aquilo com o dia a dia dele. A gente sabe que ele está lá fazendo aquilo, mas ele desdenha a aula. Quando você está ali no contexto, nesse caso... Isso não é real, né? Enfim. Exato. Isso é absurdo, nossa. Ou as famosas religiões, né? Mas também PHP, né? Mas também Java, né? JavaScript, por isso que... Bom, resumo da história, não tem contexto. E nesse modelo que a gente fez lá, com inteligência artificial, a gente vai não só ajudando ele a encontrar a vulnerabilidade, que isso já dá muito senso de pertencimento, e não é um SAST, mas todas as ferramentas de SAST têm plugin para IDE. Não é isso. Tá? Você vai pegar, eu estou escrevendo um código aqui. Eu quero que a IA analise o código que eu estou escrevendo naquele momento. Então, eu estou escrevendo um código para fazer uma autenticação numa API. Ele vai ler aquele código, vai ver se tem vulnerabilidade e ele vai treinar você. Olha, estuda isso aqui para essa vulnerabilidade, valida isso aqui e tal. Então, e a gente está tendo resultados assim excelentes. Uma IA privada, treinada, isso. super bem treinada, customizada, não é um chat GPT da vida. Exato, tá, não. A questão de privacidade, tudo. Sim. Mas eu trouxe essa história do treinamento, a IA, porque você tinha perguntado de IA, né? Sim. Mas resumo da história, então essa IA vai treinar, o dev vai sensibilizar o programa de Secret Champion para ver se está funcionando tudo que você está aplicando. Da ideia do cara, do ambiente dele, no que mundo isso é dele. super importante no mundo dele. Porque às vezes o cara de segurança quer que ele acesse uma ferramenta... Vídeo. Ou faça... Saia do ambiente dele, o cara falou, pô... Nós começamos também com um treinamento com um contexto, que era um ambiente que você tinha um ambiente real, tal. A gente trabalhava com a Secret Flag. Um engenho era a Secret Flag por trás. Só que aquilo também não escala, cara. Assim, vira... no final, o cliente não renova porque ele fala, putz, foi só quando a gente implementou que o cara usou.
Teve gente que ficava só fazendo o CTF e não trabalhava. Cara, teve tudo que é tipo de coisa. Então, esse modelo ele é mais focado no dia a dia, com contexto. Então, eu não estou parando para assistir 1 hora de vídeo. Ah, não, mas são vídeos de 15 minutos. Dá na mesma. Você tirou ele do contexto, um abraço. Tem o fluxo do desenvolvedor. Você tirou ele, um abraço. Agora, está escrevendo código, a IA olhou e treinou ele. Cara, engajamento, que é o principal desafio, engajar, o cara entender que aquilo é importante. E depois o aprendizado é muito maior. Então, entrando um pouquinho na IA, o que eu acredito, tá? Não acredito que a IA vai acabar com tudo isso que a gente está falando aqui de cultura, de capacitação, que, não vai ter mais desenvolvimento seguro, porque a IA vai escrever um código seguro. Não vai. Mas como não? Ela aprende, só ensinar, não sei o quê. Não vai. Desenvolvimento de software, hoje, eu gosto sempre de colocar um disclaimer aqui, porque a gente não sabe como é a tecnologia, né? Não gosto de brincar de futurologia, porque não é a minha área. Amanhã pode ter, mas hoje né? Não escreve. Tá? E validado, testado. A gente fez muito estudo para treinar o nosso modelo. E, cara, você vê que todos, tá? Não vou citar nomes aqui, mas todas essas IAs que estão escrevendo código, elas escrevem código vulnerável. Mas como? Cara, ela aprende. Não, mas ela pode aprender com contexto. Então, tá, mas para aprender com contexto eu tenho que ensinar o dev, né? Senão ela vai aprender errado, vai codificar errado. Eu até estava vendo um post no LinkedIn ontem que eles pediram para a IA fazer um vídeo da construção das pirâmides do Egito. Cara, e o vídeo ficou sensacional, né? Assim, porque, tinha gigante arrastando pedra, tinha um monte de elefante levando pedra, um monte de gente puxando as cordas para içar as pedras. Aí alguém falou assim, mas que interessante, né? A IA já concebeu que foi construída, que não é uma dádiva divina que surgiu. Aí alguém foi lá e escreveu o óbvio, né? Assim, não é que ela concebeu. Cara, ela trabalha com dados estatísticos. Ela consumiu a internet e viu que tem várias teorias que falam como foi construído. Ela pegou e fez o vídeo com base naquilo. Então, a IA, ela é determinística, eu quero dizer, entendeu? Ela não vai conseguir escrever código seguro se ela não tiver uma boa base, se ela não tiver fundamentos, se ela não tiver tudo que precisa ser treinado para que ela faça isso. Mas Wagner, que é a minha eterna briga com o pessoal de tecnologia é essa também, né? Mas Wagner, a AWS, a Microsoft, a Google, os caras estão investindo bilhões para treinar esses algoritmos, não sei o que, não vai sair. Cara, não vai. Porque não é uma questão de recurso, né? É um problema computacional, é a questão do SAST. Né? Um SAST sempre vai ter falso positivo. É porque a tecnologia é ruim? Não, é um problema computacional. Sempre vai ter falso positivo. Não tem como não ter falso positivo. Mesma coisa da IA. Então, eu acredito na IA, mas eu acho que ela não é a bala de prata que vai resolver todos os problemas, como nós adoramos acreditar nisso. Né? Sempre surge uma bala de prata que vai... cara, a gente pode ir até para o mais básico. Né? Eu lembro de perder muito negócio de revisão de código na onda do AF. Quando chegou o AF... agora a gente comprou o AF, não preciso mais do Code Review. Obrigado, Convís. Como é que chama? Aquela reversão que eles falam, comprei o AF e tá fazendo isso aqui, né? Passa a fita crepe e vou embora, não precisa arrumar o código. Então assim, sempre tem uma bala de prata, sempre vai ter. Aí, até nessa história do SAST e o DAST, né? O IAST não tem falso positivo, porque ela é uma combinação do SAST e do DAST. Tem menos, mas tem. Então, resumidamente, assim, não acredito que a IA vai ser a bala de prata. Eu acredito muito em IA treinada para fazer algo específico. Então, assim como a gente treinou a IA ali para analisar o código e treinar o dev, se eu fizer uma IA para me ajudar com modelagem, vou conseguir ganhar escala, não substitui. Se eu treinar uma IA para definir requisitos, ela vai conseguir me ajudar. Então, é a maneira como a gente está, inclusive, abordando o problema lá na Conviso, né? Então, a gente tem o plugin que foi lançado
com o uso da IA, já que foi bem treinada, foi desenvolvido pelo time. Mas sempre fica aquela história, qual é a feature de IA que a gente vai ter na plataforma? E a minha mensagem, o que a gente está discutindo, eu, Daniel, o CTO, e o que a gente está levando para o time entenda que a IA não é uma feature. A IA é um recurso para a gente usar em tudo no produto. Então, imagina o cenário mais básico possível. O Aldo quer chegar lá numa busca e perguntar qual é a aplicação mais crítica que eu tenho no meu ambiente. Cara, a IA vai ler e vai dizer, olha, de acordo com tudo que você tem aqui, aplicação X. Putz, qual é o time que tem mais incidência de vulnerabilidade porque falta capacitação? Putz, a IA consegue te responder. Como que eu faço para definir requisitos? Você pode perguntar para ela, ela vai trazer um requisito ali para você fazer o seu trabalho. Pode ir treinando ela para ter o contexto da sua organização. Então, eu acredito a IA é uma excelente ferramenta e uma excelente potencializadora, não como substituição. É isso que eu acredito. Sim, sim. Você falou muito de fundamento, né? Enfim, a gente entender também a aplicabilidade de cada tecnologia, né? Muita gente fala em substituição, mas eu também não acredito nisso também. É só a gente ver que, por exemplo, cara, muita gente acha que IA é o ChatGPT, né? Sim. É uma aplicação, né? Então, algoritmos especialistas treinados, né, para fazer determinada ação vai ajudar muito. Resposta a incidente não é a minha área, mas como acaba envolvendo ali, agora tem a história do ADR, né, o Application Detection Response, a gente tem entendido melhor esse cenário. Cara, o que IA está fazendo, porque imagina pegar um monte de log, que aí o humano lendo um monte de log para tentar tomar uma ação. A IA pode fazer isso muito melhor, né? O volume, né, principalmente. E aí, Wagner, deixa eu perguntar uma coisa bem quente aí. Saiu uma notícia aí que tinham quebrado os chineses tinham quebrado a criptografia do RSA. E tinha algumas pessoas que postaram, né, essa notícia e fazendo um alarme, né, com relação a muitas empresas financeiras, ao blockchain, ao Bitcoin, enfim, né? Como você vê isso, essa questão? Legal. Bom, primeiro eu não sou especialista, eu sou usuário. Obviamente um usuário avançado, que sei aplicar, sei como é que funciona o algoritmo, mas não sou um matemático, um criptoanalítico aí, né? Criptoanalista, né? Mas, cara, isso já se fala há muito tempo, né? Quem trabalha com segurança de aplicação, por exemplo, quem que nunca pega lá um MD5, um SHA-1, Sim. E aí vem lá uma vulnerabilidade, né? E aí, depende de um monte de coisa, né? É um algoritmo deprecated que não deve ser mais utilizado, legal. Significa que a sua aplicação está em risco, o mundo acabou? Depende. Depende do cenário, né? Se consegue fazer uma colisão, forçar alguma colisão do hash para atingir algum objetivo. Não, mas é facilmente quebrável num brute force offline. Não é por isso. É porque ele foi mal implementado, não tinha salt, ou não usou um algoritmo específico, né, Bcrypt, por exemplo. Bom, mas resumidamente, eu acho que a questão tem se falado muito da criptografia quântica, né? Quântica, sim. Então, que vai mudar, né? Vai ser um outro paradigma de criptografia. Mas no caso dos chineses, eu até vi a notícia também, o pessoal comentando, mas resumidamente, o que a gente vê é que em determinados cenários, com poder computacional adequado, com as características específicas adequadas, você consegue quebrar, né? Consegue ter um sucesso em algum tipo de subversão daquele algoritmo. Agora, não significa que o mundo acabou, né? A RSA é a base de todo e-commerce, sistemas financeiros, tudo está lá com chave pública e privada e RSA, né? Então, eu acho que é um importante avanço para a pesquisa, mas não necessariamente é algo alarmante que todo mundo tem que sair desesperado, né? Nem tem, né, o que se fazer, basicamente, né? Ainda não dá para se adotar curvas elípticas, quântica, então vai ter aí um processo para a gente continuar utilizando a RSA e, obviamente, com
um modelo adequado de implementação, né? Acho que quebra de implementação também é outra coisa que acontece com frequência. E, Wagner, só para finalizar aí, a gente acabou estendendo, ficou legal a conversa aqui, acabei nem vendo a hora que Senta que passou, a gente conversava acho que mais algumas horas. Queria deixar um último espaço para você fazer alguma consideração, se quiser falar da Conviso, fica à vontade aí, quiser transmitir alguma mensagem. A gente está vivendo um momento de tensão aí, né? Guerra para tudo quanto é lado. Não sei como você vê o que vai ser o futuro de segurança de aplicações. Não sei se você quer deixar uma mensagem para os CISOs, enfim. Fica à vontade, o que você quiser fazer aí. Legal. Eu acho que a principal mensagem é que, cara, o software é a base de tudo. Então, segurança de aplicação, segurança de desenvolvimento vai continuar forte ainda por bastante tempo. Os cenários mostram isso e a dificuldade em lidar com esse desafio, como eu comentei da questão do software. O desenvolvimento de software não é simples. E, consequentemente, segurança de software não é simples, como às vezes a indústria e muitos profissionais querem entender que é. Não é. Então, a minha mensagem é que a gente entenda o problema, seja para quem está começando, seja para o analista ou para o gestor. Entender que é um desafio complexo e que a gente aplique o conhecimento e as ferramentas de maneira adequada. Acho que essa é a minha principal mensagem. Agradecer mais uma vez aí pelo convite, foi um prazer. Eu que agradeço, mestre. Obrigado, viu? Pessoal, o Cybercast fica por aqui. A gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores. E obrigado novamente, viu, mestre? Com certeza vai ser de grande valia esse podcast aqui. Obrigado, gente. Para a comunidade.